Continuará a ser difícil a vida financeira dos portugueses em 2015. Por isso, convidámos uma vez mais a economista Andreia Teixeira para partilhar connosco alguns conselhos para melhorar a saúde da nossa carteira. Andreia, muito boa tarde, bem-vinda. Um aplauso para a Andreia. Bom, a última vez que a Andreia esteve aqui no nosso programa, recordo-me de lhe ter dito que, relativamente às reformas, era importante dar mais informações às pessoas. Até porque tenho a sensação, mas a Andreia provavelmente não terá só a sensação, eventualmente terá a certeza, que as pessoas não estão devidamente informadas sobre as reformas, nomeadamente as reformas antecipadas. É assim ou não? Há ainda muita falta de informação? Eu estou muito convencida de que é verdade. E sendo um passo tão importante que as pessoas dão, um passo que é irreversível, eu penso que é absolutamente fundamental as pessoas terem... Mas irreversível como? Se eu agora puser os papéis para pedir a reforma, depois não posso desistir? Não. Aconteça o que acontecer, eu não posso desistir? Não pode desistir. Então não convém pode pensar desistir. bem. Não pode desistir. E com as alterações que tem havido para o cálculo das reformas antecipadas, têm acontecido casos de pessoas surpreendidas, que acabam por ser surpreendidas pela pensão que lhes é atribuída. E na mesma é impossível voltar atrás. Recuarem, sim. Agora, então nesse caso, o que é que nós devemos pôr em cima da mesa para, no fundo, pesar antes de tomar uma decisão se quer ou não pedir uma reforma antecipada? Sim. Isso é que é importante. Então, a pessoa, antes de mais, tem que saber como é que ela iria receber se não estivesse a pedir a reforma antecipada, porque nesse cálculo, em princípio, não há erro. A pessoa tem que ir à Segurança Social e pedir o seu relatório, a sua vida contributiva toda, todos os descontos que fez, em que anos. Aliás, essa medida é bastante avisada, porque muitas vezes, quando a pessoa dá esse passo, constata que alguns anos há descontos que não estão feitos, há anos não considerados, e é aí que a pessoa tem que pedir a correção. Portanto, ainda tem que pedir a correção a essa relação da sua vida contributiva, desde o início. E essa relação pede-se onde? Na Segurança Social? Na Segurança Social. E a Segurança Social é obrigada a dar-me este relatório de todos os anos que descontei? Sim, se pedir o motivo, a pessoa pode, franca e abertamente, dizer que é para estimar a reforma que teria direito se avançasse com o pedido de reforma antecipada, que para o setor privado estava congelado desde 2012. Portanto, as novas regras são reforçadamente importantes, não é? Estavam congeladas, não era possível pedir reforma antecipada. Exceto em casos excepcionais de profissões de desgaste rápido ou situações de desemprego tardio. Depois dos 52 anos era possível pedir a reforma antecipada, mas só nesses casos. Em todos os outros, não. Então, estava-me a dizer, a Andreia, que primeiro ir então à Segurança Social, pedir este relatório para saber efetivamente o que é que eu descontei ao longo de não sei quantos anos. Verificar se está certo e que reforma é que teria direito se não fosse antecipada. Ou seja, se não fosse antecipada, se tivesse 66 anos de idade... O quanto é que receberia? Quanto é que receberia, portanto, com aquela relação de rendimentos. Muito bem, agora que se descongelou as reformas, as pessoas a partir dos 60 podem pedir a reforma antecipada. Porém, os cortes são de tal ordem que surgem depois as surpresas para quem não faz esta simulação antes. Então quer dizer, quando nós fazemos as contas ao valor que eu receberia caso me reformasse agora, aparece a simulação dá um determinado valor que não contempla os cortes. Não. E portanto eu posso pensar que a reforma é X. E depois, se vou tirar o correspondente aos cortes, fica um valor francamente inferior. Pois fica. Fica. Mesmo? E essa é a má notícia. Apesar de poder pedir a reforma antecipada, se a pessoa tem uma esperança de vida razoável, é saudável e a vida corre-lhe com normalidade, se der um passo desses, é irreversível e vai receber um corte substancial, principalmente se tiver os 60 anos de idade. Eu posso dar um exemplo. Dê-me um exemplo, exatamente. Muito bem. Então vamos imaginar uma pessoa com os 60 anos de idade, tem que ter 40 anos de carreira contributiva. Portanto, sem os 40 anos, com os 60 não era possível. Imagine que a pessoa tem 41 anos de carreira contributiva. O que é que isso lhe permite? Por cada ano a mais de carreira contributiva, além dos 40,
pode reduzir 4 meses à idade de reforma sem penalização. Ou seja, em vez de ser os 66 anos, é 66 anos menos 4 meses e por aí adiante. Isso é bem diferente do que vigorava antes, porque as pessoas podiam, a partir dos 30 anos de carreira contributiva, reduzir 1 ano por cada 3 anos a mais. Bem, é uma alteração substancial, não tem nada a ver. Era 30 anos que, a partir de 30, começava a poder deduzir a idade de reforma, que era aos 65, e agora a reforma passa para os 66 e só pode deduzir sem penalização a partir dos 40. E ainda por cima, quando se desconta, descontam-se aos meses, 4 meses de cada vez, nem sequer é 1 ano. 4 meses de cada vez. Portanto, para deduzir 1 ano tem que ter 3 anos acima dos 40. Imagina uma pessoa de 60 anos. É o que eu digo, eu hei de ter 80, ainda venho de andarilho, já estou como o Manuel Lisgocha diz. Ainda devíamos de andarilho trabalhar, mas temos que vir, não é? Mas por este caminho não me parece mal. Agora, estava-me então a dar este exemplo. Portanto, uma pessoa que tenha 60 anos, 41 anos de contribuições... 41 anos. Pronto, com 41 anos pode descontar 4 meses aos 66. Portanto, vai ter 5 anos e 8 meses de penalização. Qual é a penalização? É 0,5% por cada mês. Por cada mês? 6% por ano. Pois... Isso faz com que, por exemplo, uma pessoa que ganhe, sei lá, 1.000 euros. Uma conta fácil. 1.000 euros tem 5 anos e 8 meses de penalização. Portanto, 68 meses de antecipação de reforma tem 34% de penalização. Leva logo 340 euros de corte. E 340 euros? Só pela antecipação. Mas depois ainda há mais um outro imposto. Ainda há mais. Pelo simples facto das pessoas pedirem a antecipação de reforma, têm que contribuir para uma espécie de fundo que é a taxa de sustentabilidade. E nem que peça com 1 ano, portanto, basta pedir reforma antecipada. Este ano foi atualizada em 13,02%. A dita taxa? Acima da penalização pela antecipação. Portanto, além de estarem a ser penalizados ao mês... Fica 40 e tal por cento. Se passa aos 40%. Portanto, recebe pouco mais de 500 euros, sim. A pessoa ganhava 1.000. Que ia receber uma pensão de 1.000, não ganhava 1.000. Exatamente, que ia receber uma pensão de 1.000. Sim. Portanto, na verdade, passa a receber... É quase metade. Quase metade. Quase metade. Bem, isso é uma coisa assustadora. Eu digo assustadora no sentido em que muitas vezes as pessoas partem para o pedido desta reforma antecipada, não estão minimamente cientes destas contas que nos está a apresentar. Não, porque tem o referencial anterior. Mas já tenho mais de 30 anos de serviço. Os 30 anos de serviço agora passaram para 40. Para já, aumentaram 10. Pronto, para começar a descontar a idade da reforma sem a penalização. E depois as pessoas têm a sua vida, os seus encargos. No caso dos reformados, houve um novo encargo deste Orçamento de Estado que tem a ver com o IMI, que não é um imposto direto sobre eles, mas que são os principais afetados. Porquê? Porque a reavaliação dos imóveis veio fazer diferenças e grandes mudanças aos imóveis que não eram reavaliados há muitos anos. Portanto, os imóveis dos reformados, principalmente, não é? E, portanto, esse encargo também é sobre eles que recai? Recai principalmente, porquê? Porque este ano caiu a cláusula de salvaguarda. A cláusula que impedia que o aumento anual fosse superior a 75 euros por ano. Portanto, agora a atualização é que for valor patrimonial tributável vezes a taxa que o município fixe. Os municípios mais endividados tendem a fixar a taxa máxima. Mas isso pode dar uma brutalidade ou seja, isso pode dar um IMI muitíssimo elevado e às vezes para pessoas que têm umas reformas muito pequenas. Pois. Grandes problemas sociais que já se começam a fazer sentir. Pessoas que vêem em risco o seu teto, não é? É que estamos a falar disso, não estamos a falar de outra coisa. Vêem em risco o seu teto e não sabem como são saldar. As mais vulneráveis. São as mais vulneráveis. Posso-lhe dar um outro exemplo que ainda os torna mais vulneráveis. Por exemplo, nós, jovens, não é? Estamos a pagar as nossas casas, enfim, os nossos carros, aquilo que precisamos de comprar tipicamente com financiamento. Mas ainda não pagamos o grosso da nossa dívida. Portanto, nós temos património, mas ele está bastante onerado. Ao passo que os reformados já pagaram a dívida quase toda. E se falharem,
perdem tudo mais facilmente que nós, O que é terrível. os jovens, porque, repare, para um banco que financia, já quase não falta receber nada, tem muito menos facilidade de renegociar os encargos, Ou seja, por causa de exemplo. uma coisa como o IMI, pode-se ficar em risco de perder uma casa que se andou a pagar durante 30 anos. E tem mais dificuldade em renegociar os seus encargos, as suas dívidas, porque quem está do outro lado a financiar diz, olha, se não consegues, para cá a casa, que até já está quase bem, percebe? Então, muito vulneráveis. É uma franja da sociedade muito, muito vulnerável e para mais com, às vezes, situações familiares da geração dos seus filhos que, enfim, a quem a vida também tem trocado as voltas e é sobre eles que tudo isso Bem, vai recair. eu imagino, Andréia, que as pessoas que nos estão a ver em casa se calhar estão a pensar, bem, mas eu neste momento estava aqui a equacionar fazer eventualmente ou pedir eventualmente a minha reforma. Onde é que eu me posso dirigir que seja um órgão, um organismo de confiança para pedir estas informações e depois não me sair assim um produto adulterado, porque as pessoas lá está. Eu, por acaso, recordo-me de uma pessoa amiga que tem 60 anos e há pouco tempo disse vou-me reformar. Já trabalhava desde, não sei, os 17 anos, mas com grande entusiasmo porque tinha feito as contas em casa. Depois foi lá fazer as contas e disse na semana a seguir, afinal, não. Afinal, vou cá andar mais 6 anos. Mais. Exato. Pronto, onde é que as pessoas se podem dirigir que venham realmente bem informadas e saibam a verdade, saibam com o que é que vão contar? Muito bem. Algumas das queixas que têm existido de pessoas que pedem a reforma com base numa simulação que depois não acontece como previsto, até porque, por exemplo, esta taxa de sustentabilidade é alterada todos os anos. E às vezes a pessoa simula, por exemplo, em 2013 era 4,78%, agora passou é 13, para 12 e pouco, e agora é 13%. Portanto, as pessoas se fazem o cálculo com dados do ano anterior, quando lhes claro. Há grandes riscos de fazerem. Mas então onde é que podem ir? Cálculos. Segurança Muito Social? Bem. A Segurança Social, eu já tenho tido relatos de casos em que eles só dão a estimativa da pensão sem cortes. Mas isso é... Têm que pedir ajuda. Agora, tenho notado que há um incremento do associativismo nos reformados, que é dificílimo, porque esta nossa sociedade com mais de 65 anos tende a isolar-se bastante. Não se associam, não trocam ideias. Eu acho que isso os penaliza bastante como força influenciadora no país, não é? Das decisões. Isso tem mudado. E talvez, no fundo, esse associativismo acabe por conjuntamente encontrar estas respostas, não é? Há uns da área social, outros da área económica e acabam por ficar muito mais esclarecidos e também conseguir influenciar mais as decisões. E talvez esta conversa também, no fundo, os alerta aqui um bocadinho. Mas a Segurança Social seria o órgão isento. Ideal, não é? Deveria ser. Já vamos continuar a nossa conversa com a Andréia. Agora recordo os nossos espectadores em relação ao passatempo que hoje oferece 1000 euros a quem estiver a telefone. 1000 euros. Através do nosso número 760 100 760. Quanto mais vezes marcar este número de telefone, maiores são as probabilidades de vir a ser selecionado. Então, arrisca um bocadinho, não custa nada arriscar um bocadinho, para ver se depois é você que vai colher então os frutos do nosso passatempo. E como sabe, nós começamos nos 1000 euros, mas na verdade eu não lhe sei dizer onde é que paramos, porque isso eu não sou capaz de adivinhar. Sei quanto tenho no jackpot, sei que o jackpot pode sair, mas as contas fazem-se nos últimos segundos. Estamos com 6.900 euros. 760 100 760. Vá marcando então o nosso número de telefone. Garanta assim também a sua participação para o próximo dia 20, dia em que nós vamos então celebrar o aniversário da TVI. Celebramos consigo e isso significa que é você que vai receber os prémios que temos para oferecer. Nós estipulamos um prémio porque vale por muitos. Entregamos 50.000 euros. 50.000 euros. Insistem então no nosso número de telefone 760 100 760. Andréia,
Antes de mudarmos de tema, queria ainda aqui esclarecer uma questão em relação às reformas antecipadas, que é uma ideia que não, se calhar ainda algumas pessoas a têm. Se a pessoa pedir reforma antecipada, quer dizer que esses tais cortes que sofre na reforma são cortes até aos 66 anos, que era a idade em que supostamente se iria reformar, e depois não há mais cortes, ou é para toda a vida? Para toda a vida. Ah, é para toda a vida? Para toda a vida. Não é só durante aquele tempo da penalização? Para toda a vida. Só terão as atualizações, que é ano a ano, se fixe, para atualização de reformas, X%. Mas o valor atribuído, o montante atribuído é aquele. Para toda a vida não há volta a dar? Não. A penalização nunca acaba. Bom, isto é uma informação importante. Agora vamos falar dos mais jovens e dos desempregados. O que é que sugestões é que a Andreia pode deixar aqui aos que estão desempregados e que eventualmente precisam de uma ajuda até para abrir horizontes, não é? Procurar aqui outras soluções. Sim. São também uma franja importante da nossa Porque há uma medida nova, não é? Há medidas novas. Para os jovens, portanto, entre os 18 e os 30 anos, há agora um apoio em que eles podem criar o seu próprio projeto e há financiamento para isso. Vai de pouco mais de 1.000 até 4.000 euros, tem que ser pouco mais de 4.000, tem que ser uma ideia sustentável, uma ideia de negócio, fazem o seu projeto, apresentam no IFP e recebem esse financiamento como um empurrãozinho sob a forma de empréstimo. Para os mais velhos, começou a haver preocupação, quer em termos de Portugal, quer em termos europeus, com as pessoas com mais de 30 anos desempregadas, que uma vez no desemprego começaram a ter muita resistência a voltar a entrar, não conseguiam ser reintegradas, havia os estágios profissionais para jovens e, portanto, era-lhes muito difícil serem absorvidos pelo mercado de trabalho, então agora existem estágios. Para pessoas com mais de 30 anos, os estágios apoiam a entidade que é empregadora, pagando entre 65% a 95% do salário. O que é muito, não é? É muito bom. O que é um grande incentivo, neste caso, para as entidades empregadoras. E se calhar uma sugestão é a pessoa apresentar a sua candidatura a uma empresa, várias de preferência, para aumentar as hipóteses, dizendo: eu sou elegível para o programa Reativar, entrevisto-me, posso explicar melhor as condições, podem ter vantagens na minha remuneração entre 65% a 95%. Ou seja, no fundo o que está a dizer é que as pessoas tenham a elas a iniciativa de procurar as empresas e no fundo, de se, eu não vou dizer oferecerem, mas de alguma forma sim, como potenciais trabalhadores. Lembrando que há estes benefícios para a própria empresa. Elegíveis para um programa que, como acabou de surgir, a entidade empregadora pode não estar ainda sequer conhecedora de que pode ir buscar uma pessoa com 5, 10 anos de experiência e um apoio desta ordem, não é? E aqui receber o auxílio também do IFP, que pode ser uma ajuda importante, quer para a própria pessoa, quer para a própria empresa, não é? Exatamente. Agora, em relação à primeira hipótese que deu, Andreia, que também é aqui uma novidade, o facto da pessoa ter eventualmente um projeto próprio e pedir, no fundo, apresentar este projeto e ali entre 1.000 e 4.000 euros receber apoio, isto não poderá não ser eventualmente perigoso? Eu digo isto porque às vezes se os projetos não são bem pensados ou não são bem avaliados, lá se for este valor que com certeza depois vai ser, ou seja... Vai dar problemas. Vai dar problemas, porque é o valor que corresponde a X meses de subsídio de desemprego eventualmente daquela pessoa. Portanto, não vão chegar ao final e dizer, olha, correu mal, pronto, deixe lá. Fica não assim, é fundo não se fala perdido, mais. É sem juros. É isso que eu estou a dizer. Não é fundo perdido. E não sendo, passa a ser uma dívida ao Estado dessa pessoa. Se correr mal no negócio, a pessoa não vai receber o subsídio de desemprego porque já recebeu de alguma forma antecipado toda uma vez. E eu também acho que é uma medida com algum risco, mas estou em crer que os técnicos do IFP serão tão cuidadosos quanto possível no acompanhamento dos candidatos, até em transmitirem-lhes aquilo em que eles possam estar a ser otimistas em demasia, porque os visados com este projeto, imagino, são pessoas com recém-formados, portanto, 18 a 30 anos, são pessoas com muito pouca experiência. Não estou a ver que sejam pessoas já com experiências fracassadas ou bem-sucedidas, não é? Ou seja, são pessoas com pouca experiência ainda de mercado de trabalho. O montante de financiamento é relativamente reduzido, mas se as coisas não correrem bem, dívidas ao Estado são sempre problemas de resolução
pouco pacífica, a menos que tenham o dinheiro para repor. Agora, nem todas... Há pessoas que, efetivamente, até têm vontade de lançar um negócio próprio, mas como todos sabemos, nem todas as pessoas têm conhecimentos nem capacidade para desenhar um projeto e o implementar. A minha questão é, e o Instituto de Formação Profissional tem capacidade, tem pessoas suficientes para acompanhar as pessoas que, no fundo, se atrevem a dar este passo, porque é preciso que há algum atrevimento, alguma coragem. Existem técnicos capazes de acompanhar ali a par e passo? A minha convicção é que, ao ponto de reduzir o risco do projeto, do acompanhamento, da consultadoria, não. Tem que haver vocação. Claro. Do empreendedor e, de preferência, uma rede de suporte. Claro. Portanto, se ele tiver a felicidade de ter uma família de empresários, de já ter trabalhado, nem que seja na empresa dos pais, às vezes de familiares, terá seguramente uma visão mais avisada dos negócios, claro. Porque empreendedores são, por natureza, pessoas otimistas. E as pessoas otimistas levam tudo à frente, que é bom, mas quando corre mal não conseguem ter aquela ponta de pessimismo que é preciso. E nesse sentido estes programas para gente tão jovem obrigam a algumas cautelas. Agora, se por acaso a pessoa chegar à conclusão que não lhe resta outra alternativa senão emigrar, que conselhos é que deixa aqui a quem pensa em emigrar? O que é preciso cautelar aqui? Muito bem. Se, pegando neste ponto anterior, se quem vai emigrar está a receber o subsídio de desemprego e eventualmente está a adiar essa ida para fora para aproveitar o subsídio de desemprego, não precisa de o fazer, porque pode receber o subsídio de desemprego mesmo noutro estando país. imigrado? Exatamente. Então o que é que se faz para isso? Como é que se faz? Primeiro vai ao IFP avisar o país de destino para onde quer ir. Depois vai à Segurança Social pedir o documento, e eles sabem perfeitamente qual é o documento. Esse documento portátil é para ser entregue no centro de emprego do país, da zona de residência para onde vai. Automaticamente fica com direito a 3 meses de subsídio de desemprego lá onde está, nesse país, sujeito às regras de lá. Portanto, se eles o obrigam a ir a X entrevistas, N iniciativas para procurar emprego, ele tem que cumprir os requisitos de lá, não os de cá. Okay. Porém, o subsídio é pago pelo IFP e pode, ao fim de 3 meses, estando a cumprir as regras para se manter inscrito no centro de emprego de lá, pode pedir prolongamento desse período e procurar lá emprego. Ou seja, caso ainda não tenha arranjado emprego, pedir então o prolongamento. Mas caso a pessoa, entretanto, arranje emprego, pode pedir, pedir o cancelamento do pagamento aqui. Sim. Agora, tem que informar. Quando a Andreia estava a dizer que convém não, é mesmo importante que as pessoas conheçam as regras do país para onde vão, porque são essas regras que têm que pôr em prática. Esqueçam-se, em Portugal é assim ou assado. Lá pode ser frito ou cozido. Eles avisam o IFP que ele não cumpriu com as exigências para a manutenção da inscrição, cancelam-lhe a inscrição lá, automaticamente cancelam perde o subsídio. Sim. Agora, para além desta questão dos subsídios, que outros cuidados é que se deve ter? Que outros cuidados? Por exemplo, as habilitações literárias. Exato. Dependendo da profissão, há regulamentação país a país, não é? Então, consoante o país para onde vai, a pessoa deve se informar se a sua profissão é ou não reconhecida lá. E ir ao portal da Comissão Europeia que diz exatamente quais são as profissões regulamentadas país a país. Imagino que é professora, que é médica, advogada, veterinária. Seguramente a profissão será regulamentada país a país. E, portanto, convém levar esses documentos, não é? Convém tratar dessas equivalências. Se for para fora da Comunidade Europeia, aí o mais avisado, penso eu, é ir mesmo ao consulado, à embaixada e perguntar o que fazer para obter essa... Muito bem. Bom, e só para fechar, obviamente que se estiver a pensar em migrar, outro aspecto que não pode descurar é a questão da saúde fora do país e aqui também para levar tudo aquilo que necessita para se necessitar por algum motivo de recorrer então a um hospital ou a um médico. Bem, deixámos aqui muitas informações que acho que são muito úteis. A esta hora vejo muitos espectadores a fazerem contas à vida, Andreia. Espero eu que, enfim, com estas informações, no fundo, consigam tomar as decisões que forem as mais acertadas para si. Muito obrigada pela sua presença uma vez mais. Um grande aplauso. Obrigada.